Olá, aplicadores do direito, estudantes de direito técnico jurídico. Meu nome é Cleomara Siqueira e eu vou encerrar esse curso com vocês tratando de um assunto muito importante, que é contrato de honorários. Mas antes, vamos compartilhar nossa tela de estudos. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Quem sou eu? Eu sou Cleomara Siqueira, palestrante, advogada, formada pela Universidade de Marília Unimar em 98, também graduada pela Escola da Magistratura em 99, fiz pós-graduação em Direito Processual Civil em 2002. Em 2022, eu terminei minha pós-graduação em Direito Previdenciário, fui coordenadora regional da Mulher Advogada de 2016 a 2018 e sou presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui na 31ª subseção da OAB de Marília desde 2016. E na Comissão da Mulher Advogada sou coautora de 2 artigos, de 2 livros que foram publicados pela Comissão da Mulher Advogada. Num deles tratei sobre alienação parental e no outro tratei sobre contrato de representação comercial. Só que hoje nós vamos tratar de contrato de honorários. E aí eu já pergunto para vocês: o contrato que você faz com seus clientes te dá todas as garantias necessárias? Antes de mais nada, nós precisamos entender que existe 3 espécies de honorários. Os honorários convencionais ou contratuais, que são aqueles honorários combinados entre o advogado e o cliente, normalmente é de forma escrita. Tem os honorários de sucumbência, que são aqueles honorários que a parte perdedora deve pagar para o advogado da parte vencedora. E tem os honorários por arbitramento, que são os honorários fixados pelo juiz em caso de inexistência daquele primeiro contrato de honorários, né, de forma expressa, ou em caso de discordância das partes. Então, existem 3 espécies de honorários. Isso está lá no artigo 22 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Mas todos os honorários, seja de qualquer espécie, têm natureza alimentar e nós não podemos deixar isso passar despercebido. Primeiramente, veio a súmula vinculante 47 do STF e disse assim: os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam em verba de natureza alimentar. Posteriormente, o Código de Processo Civil, no artigo 88, foi incluído o parágrafo 14, onde descreve expressamente: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar com os mesmos privilégios do crédito oriundo da legislação do trabalho. O que é óbvio, o advogado, ele vive dos honorários, então é lógico que tem mesmo natureza alimentar. Mas o que não pode faltar no seu contrato de honorários para te dar todas as garantias? Não pode faltar a qualificação das partes, que é o nome do contratante, que é o cliente, e o nome do contratado, que é o advogado. E eu não posso deixar de dizer para vocês que, para que um negócio jurídico tenha validade, o artigo 104 do Código Civil descreve que o negócio, para ser válido, o agente tem que ser capaz. Então, eu não posso firmar um contrato de honorários que seja com o menor ou uma pessoa interditada, por exemplo. Então, a pessoa tem que ter uma capacidade de estar contratando. E aí, às vezes vocês me perguntam, mas e daí, doutora? Eu tenho que constar todos os contratantes? Óbvio que tem que constar todos os contratantes. Vamos dizer que eu vou fazer um inventário e são 10 pessoas que vêm me contratar. Eu tenho que constar o nome de todos? Tem que constar o nome de todos eles, porque você não sabe qual deles pode te dar problema lá na frente e qual procedimento você vai adotar. Então, é interessante que conste o nome de todos os contratantes. Outra coisa que não pode faltar também no contrato de honorários é o objeto. O objeto é o serviço que você vai prestar para aquele cliente e tem que constar de forma especificada, clara no contrato. Se é uma ação, se é uma defesa, se é apenas
um parecer sobre o processo, se é uma medida administrativa. Então, tem que constar expressamente o objeto pelo qual você está sendo contratado. E o que também não pode faltar aqui? O valor, o preço pelo serviço contratado. O valor que o cliente paga para o advogado. Esse valor pode ser combinado da seguinte forma: pode ser um valor fechado pelo serviço todo? Pode ser um valor fechado pelo serviço todo. Ah, mas eu não tenho parâmetro, qual o valor que eu vou cobrar aqui? Toda OAB, seja Estado de São Paulo, Paraná, todas elas têm uma tabela de honorários, onde ela estabelece o valor mínimo pelo serviço prestado. E tem um rol de serviços lá que nós advogados prestamos. Então, a gente pode utilizar como parâmetro para fixar o valor do serviço. Pode ser um valor mensal enquanto durar o processo? Pode ser também. Por quê? Pode ser que o cliente tenha vários processos envolvendo a mesma situação. Ou mesmo, que acontece muito em escritórios que trabalham com direito empresarial, onde a empresa tem vários processos, seja de ordem trabalhista, civil, tributária, e aí compensa ele centralizar tudo num único escritório. Então, pode ser um mensalista e te pagar por mês, e aí você tem que especificar todos os serviços que estão incluídos nesses honorários. Também pode ser um valor por fase do processo ou por serviço realizado dentro do processo. Tem advogado que tem feito cobrança de valores de honorários por cada serviço. Ah, eu vou fazer 2 apelações. Cada vez que eu fizer um agravo aqui, o cliente vai me pagar X reais. Cada vez que eu fizer um embargo de declaração, vai me pagar X reais. Cada vez que eu interpor um recurso de apelação, tanto. E tem que deixar bem claro para o cliente o que é honorários e o que é custas processuais, para que ele não misture isso, porque ele fala, ah, doutora, eu já paguei aquele valor, mas aquele valor era perícia, era custas, era alguma outra coisa que não seja o valor de honorários, o seu valor mesmo individualizado. Também pode ser um valor ao final do processo, em caso de êxito. A gente vê muito em caso de direito do trabalho, previdenciário, onde as pessoas, os contratantes, são hipossuficientes. Então, os advogados fazem esse contrato de honorários, cujo valor será um percentual do êxito, que é o chamado de cota litis. Não é muito indicado para os advogados, porque o advogado vai continuar trabalhando e não sabe, às vezes, se vai ter um êxito lá no final. Mas, normalmente, esse tipo de contrato é realizado principalmente naquelas ações onde o advogado já tem uma noção que realmente tem procedência lá no final. Ou pode ser também um valor a combinar entre os itens acima. Você fecha um valor X de entrada e o percentual no final. É comum também fazer um mix de cada um desses tipos de contrato. E aí eu trago os modelos para vocês de contratos por valor certo, à vista ou a prazo, mensal, honorários por percentual, e aí, por favor, em caso de acordo ou decisão de mérito, lembrar que isso pode ocorrer, também por serviço contratado, e aquele que pode ser uma combinação dos dois, um valor X de entrada, o princípio de pagamento, e um percentual ao final. E o que mais não pode faltar aí? Não pode faltar o local e a forma de pagamento dos honorários. Caso o cliente não honre o valor dos honorários na data combinada ou ele mesmo se torne inadimplente, é importante a fixação de correção monetária, multa contratual, juros de mora em caso de atraso dos honorários. A cobrança dos honorários também em caso de desistência, principalmente no contrato cota litis. Eu já presenciei numa trabalhista, onde no dia da audiência trabalhista, o reclamante combinou com a reclamada lá de voltar a trabalhar, né? A reclamada recontratou o reclamante, e aí o advogado promoveu a ação, tem toda aquela documentação realizada. Como que ficou em caso de desistência? Ah, naquele caso, a advogada tinha a cobrança de honorários em caso de desistência. Ela não deixou de receber.
Também a fixação de uma multa contratual em caso de extinção do contrato por culpa do cliente. Acontece também de alguma relação entre as partes não dar certo. Pode ser que lá na frente houve um desentendimento entre contratante e contratado. Só que por culpa do cliente houve a extinção desse contrato. Tem previsão de uma multa contratual. Vamos dizer que ele deixou de trazer um documento e aí não houve uma interposição de um recurso, alguma coisa, deu causa e aí gerou a rescisão do contrato. Uma coisa muito importante aqui que a gente tem que ver, que a profissão da advocacia, ela é regulamentada principalmente por duas normas, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Estatuto da Advocacia. Isso aí nós estamos respaldados em duas normas. Então, nós temos que sempre estar atento a essas duas normas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu posso dizer se tem limites, por isso que eu estou falando, existe limites para que eu possa cobrar os honorários? Se é uma profissão que é regulamentada, há limites. Há limites mínimos, tá? Ela está lá no toda a tabela de honorários que tem toda OAB tem uma tabela de honorários. Então, nós temos que seguir aqueles limites mínimos, sob pena de violar o código de ética, havendo captação do cliente, né? Na verdade, o artigo 41, inclusive, proíbe a fixação de honorários irrisórios, e o Estatuto da Advocacia, inclusive, impõe as infrações disciplinares, no caso de captação do cliente, e ainda estabelece quais são essas multas, quais são essas censuras. Existem, sim, alguns cartórios, notários, contratando advogado por R$ 200 para assinar inventário, para assinar divórcio, porque aí caracteriza captação de clientes e a violação das regras do Estatuto da Advocacia. E o limite máximo? Também tem um limite máximo aí? Tem um limite máximo. O Código de Ética e Disciplina, no artigo 38, estabelece que o valor dos honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não podem ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo. Vocês já receberam aquele cliente que falava assim: doutor, pega a minha causa que daí eu divido meio a meio com você. Já receberam isso? Então, se você fizer esse contrato e o juiz lá no final realmente der procedência e o juiz fixar honorários de sucumbência entre 10% a 20% do êxito, você vai receber mais do que 50%, mais do que o próprio contratante. E aí o Código de Ética também proíbe. Então, nós temos sim um limite máximo de cobrança de honorários. O que ainda não pode faltar aqui? A descrição que os clientes são responsáveis por despesas envolvendo o processo. Gente, tudo que envolve processo, seja pagamento de perícia, custas, cálculos, se ele não for beneficiário da assistência, ele sim deve ser responsável pelo pagamento e tem que constar lá para que ele não misture o que é honorários e o que é essas taxas que tem no decorrer do processo. Também deve constar a descrição que os honorários de sucumbência serão na totalidade do advogado da parte vencedora. Por que que é importante? Para que ele fique ciente que nós, perdendo uma causa, ele vai pagar os honorários da parte contrária. E se nós ganharmos, os honorários que vão ser depositados nos autos ou pagos para nós, advogados da parte vencedora, são nosso, do advogado, porque já vi cliente também questionar sobre o recebimento desses honorários. Especificar também as regras de comunicação, descrever se você vai responder apenas e-mails ou fazer questionamentos no WhatsApp, quanto tempo você vai responder, se você vai responder esse questionamento. E também é importante especificar aqui quais documentos serão necessários para a prestação de serviço. Gente, é muito importante você constar os documentos, porque às vezes você não dá entrada na ação
porque o cliente não trouxe o documento principal, primordial para você ingressar com uma ação ou com uma defesa. Deixe claro isso daí. Outras regras. Hoje nós temos a Geral de Proteção de Dados, nós temos que formular uma cláusula descrevendo que os trabalhos desenvolvidos atenderão às premissas daquela lei. Também formular uma cláusula descrevendo que os advogados não são responsáveis por quaisquer danos causados com o ingresso do processo. Porque tem cliente que fala, ah, mas eu não pedi isso, foi o advogado que constou. Deixar claro que as consequências do processo não é de responsabilidade do advogado. E, finalmente, um foro competente em caso de discussão do contrato de honorários, porque pode haver discussão? Pode haver discussão. E se houver, a gente tem que estabelecer aqui o foro competente para definir essas regras. Mas de nada importa o contrato escrito e bem elaborado pelas partes se eles ambos não mantiverem comprometidos com o mesmo objetivo. Então, tanto o contratante como o contratado tem que ter, sim, o comprometimento do mesmo objetivo no final, tá? E foi uma breve explanação sobre contrato de honorários, muito rápido, tem muito assunto para conversar. Poderíamos falar de todas as espécies aqui, mas acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos num site chamado Jurídico e Gestão, que está no YouTube, no Spotify, e também que tem como organizadoras, e aí nós temos aí as redes sociais, Daniele Bordenau, Alessandra Guedes, e eu conduzindo os trabalhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula muito rápida, que tem muito assunto, e espero vê-los novamente. Até mais.